Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Demys Party. Eu sou o Eduardo Vieira e hoje eu estou aqui na minha sala de jogos presencial para mostrar para vocês um pouco da atualização da coleção do Demys Party. A última vez que eu gravei esse vídeo faz mais ou menos uns 2 anos ali, um pouco antes da pandemia estourar, e desde então eu recebi muita coisa aqui para agregar à nossa sala. Esse é um vídeo que vocês me pedem bastante e eu segurei ao máximo aqui para que chegassem todas as novidades que eu queria mostrar para vocês. E agora, galera, sem mais delongas, para vocês que já conhecem a casa, sejam bem-vindos. Para vocês que estão chegando agora, não percam tempo, se juntem à party, confiram se vocês estão inscritos no canal, deixem seu like e vem comigo nessa jornada através de XP pela sala de guerra do Demys Party. Então vamos começar novamente aqui pelo Chewie. O Chewie continua aqui guardando a nossa cozinha, lugar onde a gente faz os nossos lanches, faz o café. Normalmente a gente joga de manhã, continuamos jogando de manhã. E aqui, logo na entrada, eu já deixei essa dupla aqui da pesada. Logo na entrada da sala de guerra do Demys Party, tem aqui Tiamat guardando por nós, olhando aqui. E caso não seja suficiente, ter a rainha dos dragões cromáticos aqui. Ao lado dela tá a nossa mais querida Arveashurux, ou Arveaturace, como diz o nosso grande amigo Ed Greenwood, com seu eterno companheiro montado às suas costas. A gente tá jogando a Rise of Tiamat, né? E quem sabe a gente tá tentando que todo mundo se encontre, né? A galera tá espalhada aí e a gente jogue a luta final contra Tiamat. Quem sabe essa garotona aqui não será realmente usada para a gente completar o achievement da Rise of Tiamat. Aqui embaixo eu ainda mantenho as minhas miniaturas da Chimeron. E aqui eu tenho um cenário que vocês já viram em muitos vídeos aqui do canal, né, galera? Eu comprei isso aqui numa loja quando eu estava viajando da Game Workshop, da galera que joga aí o Warhammer, cara. Tinha altos cenários muito maneiros. E esse aqui, eu acho que é de Age of Sigmar, se eu não me engano, que é um cemitério, né? E essa temática de terror é um grande coringa no fim das contas, né? Eu consigo usar ela em diversas aventuras, diversas ambientações. É super detalhado, é muito bonito e o tamanho, né, combina bem com as miniaturas de D&D. Aqui embaixo eu mantenho algumas outras coisas da Chimeron, muita coisa de cenário aqui. Eu tenho aqui a Taverna da Chimeron, que eu usei bastante quando eu narrei a Waterdeep Dragon Rise. Tem coisas aqui do cenário dela, né? Tem cadeiras, tem alguns móveis, tem algumas portas de dungeon também, iluminações, tesouros, vários props aqui eu deixo dos cenários, eu deixo aqui embaixo normalmente. Por isso que tá essa bagunça, né? Que é um lugar que eu tô sempre ali indo, pegando alguma coisa, jogando na mesa na hora. Falando em mesa, né? Muita coisa do que estaria ali tá aqui. Na última vez que a gente se falou, a mesa estava travada, vocês lembram? A gente estava entrando basicamente no período de pandemia e eu tinha parado com os processos de jogo aqui no nosso presencial. Agora a gente está retomando isso e a gente começou a jogar a Forja da Fúria. Eu estou narrando para eles a Forja da Fúria e depois a gente vai jogar Tomb of Annihilation. Vamos entrar na campanha. Aqui é o primeiro andar da Forja da Fúria, né? A porta da montanha. Eles já concluíram esse andar, tá tudo montado aqui. No momento, hoje que eu estou gravando esse vídeo, agora é sábado, né? Na verdade já é domingo, 1h da manhã. E a gente vai jogar amanhã às 10. Então eu vou desmontar isso aqui tudo ainda e vou montar o segundo andar da Forja da Fúria. Por isso que tá ali, ó, o Yawning Portal. E eu deixei aqui também o Vingança de Sofia, cara, que é o barcão da Reaper que eu mostrei para vocês. Eu abri aqui e eu não abri ainda as miniaturas, galera. Tá tudo guardado, eu ainda tô devendo esse unboxing para vocês. Mas o barco, ó, tá aqui terminado, ó, todo pintadinho, cara. Isso aqui, postei muita coisa dele que eu tava fazendo na época no Instagram. E tem o vídeo aí no canal, eu abrindo ele, quando ele tava todo cinza, todo sem tinta. Agora olha só que coisa linda que ele ficou, cara. E ele é enorme, né? Ele é bem maior que o Fallen Star, que tá ali, que eu já vou mostrar pra vocês também. Que também tem o seu lugar de honra aqui.
E todas essas miniaturas que vocês estão vendo, eu imprimi aqui em casa. São os trogloditas, né? Tem 18 trogloditas aqui, um lagarto albino. Temos aqui também um troglodita montado no lagarto, que são algumas coisas que eu vou usar pro segundo piso aqui da Forja da Fúria. Tá aí, ó, tava devendo para vocês, já mato logo isso, já mostro para vocês o Vingança de Sofia. E ele tá aqui porque eu já estou preparando o cenário, que a minha ideia é que no final da Forja da Fúria eu já vá fazer o gancho para Tomb of Annihilation. E esse gancho envolve esse barcão aqui. E não é Vingança de Sofia à toa. Isso me deu uma boa ideia, eu já tinha colocado o NPC, vou construir uma relação e vai ter uma Vingança aí de Sofia. Aqui embaixo eu deixo as fichas dos jogadores, a galera que não leva as fichas para casa, fica tudo aqui guardadinho. Aqui ficam os dados dos jogadores. Hoje todo mundo tem seu set, né? Muita gente traz aí, tem seus dados favoritos, mas aqui tem uma caixota de dados aqui também, que eu deixo à disposição. Aqui é lápis e borracha, essas coisas. A caixa dos tiles, essa aqui é importante. Isso aqui é muito, eu uso muito esses tiles aqui genéricos. E olha que legal, aqui eu tenho ainda a Death House compacta. Quando eu quero narrar ela na casa de alguém, fazer alguma coisa, posso levar para um evento. Tenho aqui, ó, todos os andares da Death House. E aí eu levo as miniaturas, tudo aqui dentro, dá para jogar ela. Também tem uma parte de baixo dela impressa. E como vocês já viram aí, eu uso eles também para fazer o Fog of War nesses mapas aqui. Esse aqui já está aberto, tá, galera? Esse aqui não é o caso, tá? Porque eles já fizeram tudo, mas vamos supor, conforme eles não foram nos lugares, eu deixo esses cardboards aqui, ó, em cima das salas. E vocês estão vendo uns pilares ali? Eu deixo justamente esses pilares para os lugares onde eu não tenho sala o suficiente para eles serem o apoio aqui dos tiles, né? E conseguirem esconder. Então tudo isso aqui fica completamente fechado. Eles só vão abrindo conforme eles têm o Line of Sight, né? Caso tenham a Dark Vision. Então é bem legal, quebra um bom galho. Isso aqui é uma coisa que eu uso bastante. Aqui em cima dos livros, essa aqui foi uma das primeiras estantes de miniatura que chegaram aqui e ela foi crescendo, né? Eu fui empilhando elas, colocando aqui uma em cima da outra. Aqui tem muita coisa que eu uso como DM e tem também alguns personagens para os jogadores. Vou mostrar aqui para vocês de perto, para a gente conferir junto. Aqui em cima eu tenho muita coisa que eu usei na Curse of Strahd também. Ó, temos umas Lich, temos alguns vampiros, a própria Esmeralda tá ali, ó. Vocês vão ver algumas versões do Strahd aqui. Olha ali a carroça também, a carroça, esse acampamento muito legal, a carroça Vistani. Também pintei ela aqui, ficou bem legal. Usei bastante ali na Curse of Strahd essa carroça que o grupo acabou pegando. Olha, o Balor, uma das primeiras miniaturas que eu peguei quando resolvi colecionar. Aqui temos algumas coisas também do board game do Curse of Strahd, que é um achado também, uma boa para você ter algumas miniaturas na mesa, algumas miniaturas mais clássicas aqui, da época da 3.5. Aqui temos alguns dragões, jovens e dragões adultos ainda, alguns larges, mais miniatura, esse gnominho aqui que a gente pintou no canal também, da Forja Profana, Spiritual Weapon, vários Swarms. Aqui tem uma coleção de Beholder, vários Beholder aqui, ó. Temos o Death Tyrant ali, temos o Zanatar, algumas poses diferentes do Zanatar. Temos o Beholder Undead, o Beholder Zumbi. Temos alguns Golems, muitas miniaturas aqui da Forja Profana também. Miniaturas que eu gosto bastante aí da época que o Iago produziu. Muito legais. Pintei alguma delas aqui, estão todas separadinhas, guardadas com muito carinho. Aqui embaixo eu tenho muita coisa, galera, da Elemental Evil e da Out of Abyss. Aqui vocês vão ver que tem muitos draws, muitos elementais, né? A Prince of Apocalypse, né? Foi uma das primeiras campanhas que eu narrei na 5ª edição. Então vocês vão ver que tem muito elemental do fogo. Ali tem os cultistas elementais que aparecem bastante nessa campanha. Mais elemental da água, terra, ar, tem golem de pedra, minotauros também, outras criaturas do fogo. E normalmente eu compro miniatura assim, tá? Com esse critério. Eu vou narrar uma campanha
e eu começo a comprar as miniaturas que aparecem lá. Aqui outras que eu usei também na Curse of Strahd, alguns Fomorians, alguns gigantes também, que apareceram na Storm King Thunder. Hopper, que adoro essa criatura muito legal de usar. Efreti, Digni, uma criatura que eu uso bastante em campanhas. Alguns Trolls é muito legal, né, cara? Então Troll sempre tenho vários aqui, que é um combate divertido, é um combate até esperado ali em alguns níveis. Então tá aqui alguns Trolls, mais umas miniaturas sortidas aqui embaixo. Aqui eu tenho algumas opções que os jogadores podem selecionar para jogar aqui. Então ali naquele outro armário eu deixo os heróis que estão em jogo, aqui eu deixo todas as opções de personagens que a galera ainda pode escolher. Então aqui basicamente nesse móvel aqui a gente tem todas essas miniaturas aqui que servem tanto eu quanto o DM quanto opções para os jogadores. Aqui em cima eu tenho a Infernal War Machine também, uma máquina muito legal ali que aparece na campanha de Avernus. Algumas construções de papel também que eu fiz para Storm King Thunder. Um belo porta-incenso aqui que eu trouxe de Amsterdã. Aqui eu deixo alguns dados, aqueles dados que a gente já fez um unboxing no canal, né? Então tem muita coisa aqui. O Guildmaster to Ravnica, a gente tem o Tomb of Annihilation, que foi o primeiro set de dados oficial que eu comprei. Tenho essa Quimera aqui que chegou há pouco tempo, ainda tenho que fazer o unboxing dela. O Tarot, que a gente já olhou junto. Tem também o Baldur's Gate Descent to Avernus, os 7 dados. O Lareal Silverhand Spoiler Kit e o The Witchlight Carnival, assim como o Waterdeep Dragon Heist Dice Set. Então, gosto muito desses dados aqui oficiais, acabo sempre comprando eles, então é uma coleção aí que eu mantenho viva também. Aqui está o nosso caldeirãozinho com as preciosas moedas do DM's Party. E cara, essa moeda é muito curioso, né? Porque eu e Tom, a gente estava batendo um papo, a gente queria fazer um brinde, uma parada maneira, e a gente botou o símbolo do DM's Party de um lado e do outro queria um símbolo significativo. E numa madrugada, a gente batendo papo, conversando, a gente estava dando uma olhada no livro de campanha de Forgotten Realms, que é esse aqui, ó. E se vocês pegam a capa do livro, a gente tem esse símbolo, que é justamente o símbolo da nossa moedinha, ó. Eu fui pesquisar bastante para ver o que eu descobria sobre esse símbolo e não achei muita coisa. Aí eu perguntei para ninguém mais, ninguém menos do que Ed Greenwood lá no Twitter, e ele disse que não poderia falar muito por causa de alguns acordos, né, que ele tinha que guardar segredo, porém ele poderia revelar algumas coisas, e fez uma thread fantástica falando sobre os detalhes, sobre o que são cada um desses anéis, o que são esses quadrados aqui representando, toda essa escrita ele traduziu, o que são esses símbolos. Você vê que tem alguns símbolos aqui de Mistra, é muito legal, cara. Muita informação, muito lore que ele deu nesse pequeno post. E tem um vídeo aí no canal, se você quiser saber mais sobre esse símbolo, eu fiz um resumão. Seguindo o fio aqui, ó, do caldeirão, saindo das moedinhas, temos aqui a espada do Witch King, caído de Mordor. Tá aqui essa two-hander absurda, gigante, pesadíssima. E bem ao lado da espada temos aqui os nossos dragões T-Hawk Zoo da Reaper, esse dragãozão vermelho aqui. Pintei ele também, cara. Nossa, foi uma trabalheira, mas gostei bastante do resultado. Esse aqui eu vou usar em breve. Ao lado dele temos aqui o Sapphire Dragon, ali atrás o Arte Arcana. Esse livro é fantástico, tem muita arte bacana, muita história. Eu tiro muita lore, muita coisa desse livro aí quando eu vou fazer vídeo, galera. Recomendo a vocês. Seguindo aqui a gente tem o dragãozão verde, o mais mentiroso dos dragões. E todos eles aqui já tem vídeo aí no canal. Temos a série de dragões do DM's Party, bem legal. Ali atrás, a placa do DM's Party, que meu irmão me deu, cara. Meu irmãozão, parceiro de jogo. Aqui temos outro dragãozão vermelho. Esse aqui é da Reaper também, desse Kickstarter que eu compro às vezes. E eu coloquei ele em cima do Falling Star,
o grande Fallen Star, que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, né, galera? Lá nos primórdios, eu recebi esse barco aqui gigante. Temos o ente aqui também da Loot Studio, que eu imprimi aqui em casa, pintei ele. Também estou muito ansioso para usar essa peça. Bahamut no banco de trás, né? Na direção aqui do timão temos Bahamut, longe de Tiamat, para não dar problema, né? Tiamat ali em segurança. Bahamut aqui no sapatinho, né? Que Tiamat cresceu muito, né? Aqui embaixo a gente continua com outros dragões. Aqui tem o Shardalin Dragon, lançado na Rime of the Frost Maiden, um conceito bem legal de dragão e constructor, todo baseado nesse lore do Shardalin, essa pedra, né, capaz de conter propriedades mágicas. Muito legal a criatura e ele é enorme, né? Ele é enorme, ele parece um dinossauro, cara. Ele é gigantesco. Ao lado dele temos o dragão branco com a sua bocarra aberta. Eles estão todos aqui bem juntinhos, no limite do espaço. Seguimos aqui para o Mar Magriça, nosso Dracolich, o dragão verde, o dragão negro. Todos eles aí, galera, a gente tem na série. Temos Papafigo aprontando aqui com eles. Ó, o Dracolich azul, esse breath aqui do Dracolich azul é muito legal, cara. Esse efeito é muito bacana, essa pose também, essa miniatura do dragão azul é muito legal. E já falei com o Léo do Pensando RPG isso em podcast, o dragão azul é um dos meus dragões favoritos, cara. Ele é muito sagaz, ele tem um pouco de... Ele é laufo, né, cara? Ele tem uma certa honraria ali, algumas coisas muito legais, além de ser um dos melhores em voo que tem, habitar no deserto, então tem essa sagacidade de tipo, você quer me enfrentar? Então vamos viajar alguns quilômetros aí por uma terra inóspita para ver como vocês reagem, vou gastar os seus recursos assim, tentem chegar a mim. É fantástico, cara, adoro o dragão azul e claro, Papai Vermelho, né? Aqui do lado, primeirão aqui da fila, né? Quando a gente começa da esquerda para a direita, temos o Dragão Vermelho. Mas para eles não perderem o controle, para ficarem tranquilos, ao lado dele eu já deixei aqui, ó, o Horrible Knight, Guardião de Waterdeep, uma das animated estátuas ali, uma das estátuas animadas de Waterdeep. Ele que pode ser a qualquer momento chamado para defender e lutar por águas profundas pelo portador ali do Blackstaff atual, que hoje é a nossa Caravajara da Fear. Muito legal, cara. Um lore muito bacana também, as estátuas vivas de Waterdeep. Adoro essa história e Waterdeep é, sem dúvida, uma das minhas cidades favoritas em Faerûn. Aqui embaixo tem uma coleção da quinta edição. Tenho esse set aqui deluxe que eu achei lindo, cara, um desenho do Hidro, que faz muitas das capas, são 3 volumes que eu achei muito bem desenhados, as cores, as composições eu achei bem legais. E aí aqui a gente tem os livros básicos, né? Vocês podem ver como isso aumentou desde a última vez que a gente gravou esse vídeo, desde a última vez que eu mostrei a coleção para vocês. Os caras largaram o aço em soltar livro, galera, olha só. E ainda tem o Yawning Portal, que tá ali, coitado, tá ali porque ele vai trabalhar ainda hoje. Continuando aqui, mantenho aqui, por questão de honra, né, minha coleção do Sandman. As revistinhas originais eu deixo guardadas ali. Temos outras revistinhas aqui que eu deixo, temos o Forbidden Lands também, gostei bastante desse RPG, tô a fim de jogar, eu e os amigos estamos tentando planejar essa jogatina. Aqui eu guardo também os DM Screens das aventuras, tem vídeo de todos eles no canal também, Curse of Strahd, Descent into Avernus, Ghost of Saltmarsh, Out of Abyss, Dungeon of Mad Mage, o DM Screen Reincarnated, mais o que a gente tem? Esse aqui, Elemental Evil, a primeira campanha que eu narrei, temos Storm King Thunder, e a Wilderness Kit, que foi o último que saiu, e Waterdeep Dragon Heist.
Aqui embaixo eu tenho as casas de papel que eu mostrei para vocês, eu tenho várias delas, isso aqui tem entulhado de caixa de casinha, que aí quando eu faço cenário urbano eu acabo usando elas. Aí os tiles que vocês estão vendo ali na mesa, eu guardo todos eles também nessas caixas aqui, fica tudo separadinho e eu só vou pegando aqui e fazendo a montagem conforme o mapa de referência que eu estou usando. Tem outra caixa ali, mas é basicamente a mesma coisa. Tenho outras edições de D&D também, eu tenho pouca coisa de 3.5, acabou que se perdeu muito. Eu tinha vários livros de 3.5, cara, e eu não tinha um lugar na época para guardar e tal, e acabaram sofrendo com o desaparecimento de livro, uma coisa muito comum nos dias de hoje para jogadores de RPG. Aqui eu tenho algumas coisas de Forgotten Realms também, a caixa do Rick and Morty, a caixa do Stranger Things. Aqui embaixo estão meus queridinhos de AD&D. Essa aqui foi uma das edições que eu joguei mais freneticamente. Basicamente eu cresci jogando AD&D nos anos 90. Tenho muita coisa aqui, tenho coisas aqui que eu nem abri, estão intocadas aqui. E tem coisas que são bem antigas, cara, que eu acho que eu não tenho coragem de violar, mas eu acho que esse tempo já passou. Mas tem umas aventuras aqui lacradas ainda. Muita coisa de Ravenloft, né, que era um cenário que eu gostava, mas, quer dizer, gosto, né, até hoje. Muita coisa de Ravenloft aqui, ó, lacradinho, ó. Van Richens, Guide to Created, Van Richens Guide to Ghost, tudo lacrado, tudo preservadinho aqui. Não sei o que farei com isso, né? Vou guardar por toda a eternidade aqui, já que tem um espaço afetivo muito especial no meu coração. Olha só, esses aqui estão 0 bala, guardadinhos aqui também. Realms of Terror, a caixa de Ravenloft, peguei depois. E o Vampire aqui, né? Camarilla e o Anarchy, saiu aí na promoçãozinha, acabei pegando também. E o outro Vampire, ele tá ali em cima, né? Tá ali porque também tá sofrendo com a falta de espaço. Aqui eu tenho alguns board games. Eu acabei entrando para os board games quando eu tava jogando X-Wing. Conheci essa galera, comprei alguns, joguei bastante, jogo bastante aqui com a galera. Mas com a pandemia, né, deu uma boa parada nisso, assim como o RPG presencial. E agora a gente está voltando a marcar aquelas noites de jogatina. Ó, olha ali, tá? Vocês nem viram, tá? Snake Eyes guarda a sala. Snake Eyes está sempre ali em stealth. Se você não viu, você acabou de ser pego no surprise. Aí, como já tinha mostrado para vocês aqui um esquema que eu faço, né? Eu narro com o notebook aqui aberto, com o Roll20, para eu conseguir controlar as criaturas sem ter que revelar nada na mesa. Aqui eu deixo meus dadinhos, tudo separadinho aqui. Fica ali algumas cartas de monstro, meu caderninho com as minhas anotações. A dungeon aqui todinha para eles. Fica uma bagunça aqui, né? Fica lotado a sala. Ah, e uma coisa legal, mostrar isso aqui para vocês, né? Nesse cantinho aqui, eu deixo montado já, sempre assim. Aqui fica a cadeia do dado D20, né? Se rolar menor que 10, ele vai preso. E aqui eu tenho, ó, o meu exemplar do Caminho do Mestre Cafeinado. E eu deixo aqui para ser uma atividade mesmo da sala de jogo. Venho aqui, ó, com um D100, a gente joga aqui, olha aí, 1 e 1, 11. Aí eu pego o livro aqui do nosso queridíssimo Balbi, vou na dica número 11 e a gente lê ela pra galera. Olha só, já abri na página da número 11, então eu vou ter que ler, né, mesmo estando todo atrapalhado aqui. Mestre, se não for a proposta do sistema, suas sessões não precisam criar uma história prontinha para virar roteiro de cinema ou um romance? A narrativa emergente costuma ser caótica e divertida, e isso basta por si só. O RPG é uma linguagem particular em que as vontades criativas se compõem por meio de um jogo, e isso muda tudo.
Então tá aí a minha dica, deixem seu exemplar de Mestre Cafeinado junto com um D100 para a galera tirar a sorte e ver a dica que vem. Aqui em cima do Mestre Descafeinado eu deixo a minha coleção da Eagle Moss. Aqui eu tenho bastante miniatura, muita coisa da DC e da Marvel, né? Nessa época que essa coleção saía ali nas bancas, então fui um colecionador adepto aí, tanto da Marvel quanto da DC, consegui juntar bastante miniatura, mas também essa coleção, galera, ela era eterna e eu achei melhor parar enquanto eu tinha completado algumas partes ali, porque senão eu não teria mais espaço, teria que estar até hoje comprando essas miniaturas. Já aqui embaixo eu deixo esse móvel com várias miniaturas também de unbox que a gente já fez aqui no canal. Muitas delas ali são daquelas caixas que vêm sortidas. Aqui eu tenho separadas de uma maneira meio caótica, né? Mas eu consigo me achar nessa bagunça. Aqui eu tenho muitos orcs, deixo eles separados aqui, até por causa da Forja da Fúria, né? Tem alguns triquins, tem kobolds também, bugursos, temos alguns mortos-vivos aqui também, temos duergars. Então aqui está muita coisa de monstros separado em bloco, normalmente monstros ali que precisam de uma certa quantidade ali, que vem com grupos maiores, né? Até para ficar uma CR mais interessante, dependendo do nível do grupo. Aqui embaixo também, ó, o Frogmoth, criatura bem legal, usei esses dias na aventura. Temos muita coisa aqui, o Remorais, muita coisa bacana, o Berrir. Aqui são algumas miniaturas que vieram da Dungeon of Mad Mage, Fire Dragon, muita coisa aqui eu usei de maneira sortida, né? Tá meio misturado aqui, mas são criaturas aqui que volta e meia vem em mesa. Eu já deixo elas todas aqui separadas de um jeito bem simples. Alguns bandidos, aqui tem algumas miniaturas também da Waterdeep Dragon Rush, tem algumas miniaturas de alguns board games que eu pintei aqui. Mais orcs, orc é sempre bom ter bastante. Olha o Bodak aqui, uma criatura muito legal de usar. Se você não conhece, DM, dá uma olhada aí no Bodak. Mais criaturas aqui da Waterdeep, Dragon Rush. Aqui temos muitos guardas de Waterdeep. Olha o Mirt ali, algumas figuras proeminentes da cidade, alguns NPCs, alguns nobres. Olha aqui já fizemos vídeos sobre ele, o Oblex, criatura muito maneira também, dá para vocês usarem de uma forma bem criativa. Olha aqui o nosso caro amigo Volo, na sua posição com seu livro. Temos também aqui o Durnan, dono da Yawning Portal, alguns guardas ali das patrulhas da cidade, muita coisa aqui que eu usei na Dragon Heist. Aqui embaixo eu tenho algumas de Descent into Avernus, que a gente também abriu aqui no canal juntos. Claro, temos a famosa Zariel ali, ó, que foi uma grande miniatura que veio nessa coleção. Eu fiquei muito feliz quando ela veio. E ela está aqui junto com os seus, entre demônios e diabos, aqui na confusãozinha também selecionada. E aqui embaixo é uma coleção que eu tenho dos Simpsons, cara, que eu ganhei da esposa. Então essa aqui não sai daqui, tem um afeto muito grande. Obrigado, meu amor. Esse aqui foi um dos primeiros presentes que eu ganhei aí quando a gente começou a namorar e tá aqui até hoje. Aqui, galera, que a gente pulou, eu tava falando dos board games. Eu entrei nos board games por causa dessa galera aqui, ó, X-Wing. Como eu jogava isso, cara, com a galera. Não jogava bem não, jogava só muito, quantidade. Aqui tá mal mistureba, tem coisa da Reaper, tem coisa da Rime of Frost Maiden. Inclusive tem a própria Auril aqui, olha ela aqui. Tem o grande Aurinax, o Dragão Dourado, o Zanatar. Então tá tudo misturado, todo mundo junto numa boa aqui, convivendo em harmonia. Também com um Dragão Dourado para botar ordem na casa, né? Ó, aqui embaixo eu tenho o Kraken, esse aqui vai ver mesa em breve. O Elder Brain, também fiz um box desse carinha aqui. Temos outro Kraken, esse Kraken aqui é das antigas, cara, bem antigo mesmo. Aqui em cima eu tenho alguns dragões do Todd McFarlane, desenhista do Spawn. Esses dragões são bem legais porque são umas opções bem baratas. Aí você consegue encontrar alguns desses dragões por 100, 120 reais.
eles são bem grandes, que dá para ter uma proporção bem boa para o D&D. O dragão verde eu acho irado, ó, passa tranquilamente, ó, dá para usar tranquilamente em mesa o dragão verde. Já usei vários deles, funcionam muito bem aí como dragões genéricos. Olha esse Dracolich aqui, irado também. Aqui embaixo eu tenho alguns outros barcos que eu, quando narrei Ghost of Saltmarsh, eu acabei pegando alguns deles, por isso tem até uns fantasminhas ali, que é um barco viking. Aqui eu tenho alguns personagens que são jogadores, né? A galera que jogou aqui em casa tem algumas campanhas aqui e eu deixei os personagens deles separadinhos aqui, mesmo eles não estando mais hoje nas mesas, né? Pra gente lembrar aí, né? Aqui tem muita coisa de Curse of Strahd, na época que eu narrei a aventura, então tem muito morto-vivo, lobisomem, zumbi, esqueleto. Mantive essa área aqui toda de morto-vivo, tá bem parecido com a última vez que a gente viu elas aqui, mas é claro, é um ótimo trunfo, tem que ter miniatura de morto-vivo, não pode faltar, coisa que se usa muito. Aqui são os gigantes da Storm King Thunder, quando eu narrei essa aventura. Então a gente tem aqui vários Stones, a gente tem Fire, tem todos os gigantes aqui, Rio, Storm, Gigante das Nuvens. Então tem alguns boss aqui da campanha, tem muito gigante, cara. Essa aventura eu tive overdose de tanto usar gigante, mas volta e meia eu uso os danados aqui. Descendo temos outra lenda da casa. Vocês, olha eu ali, galera. Oi. Esse aqui foi um que eu penei para conseguir, demorei muitos anos para ter. Tem um vídeo aí que eu conto essa história, inclusive. Depois dê uma olhada, que eu conto a saga em busca do Colossal Red Dragon. Aqui embaixo eu tenho outros dragõezinhos do Todd McFarlane que não couberam lá em cima. E algumas miniaturas aqui de chumbo antigas ou de estanho, que são bem do passado distante, mas eu amo essas miniaturas, amo esse estilo aqui delas. E teve uma época em que isso aqui era tudo que a gente tinha. E quando eu digo tudo, isso aqui já tá bom demais, né? Muitas dessas miniaturas aqui, a galera que jogava comigo e o Júnior, amigão meu, eles me deram essas miniaturas. Então tem muitas coleções aqui de aventureiros do passado que deixaram eles aqui para repousar em grande estilo na sala do DM's Party. Bom, galera, é isso. Acho que a gente viu toda a sala de guerra do DM's Party. A mesa aqui eu vou ter que desmontar ela agora com esse andar e vou montar um segundo andar, então ainda tenho muito trabalho pela frente. Amanhã, 10 horas da manhã, a galera tá chegando. Agora deve ser mais ou menos 1h30. Então vou fazer logo isso antes que eu fique muito detonado para amanhã. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o rolê aqui pela sala. Mudou muita coisa desde que a pandemia pegou a gente. Muita coisa ficou esperando aqui ser usada, mas agora retomamos o presencial, voltamos com tudo e dessa vez tomara que não tenhamos nenhuma surpresa e que a gente possa continuar nossa jogatina presencial, que para mim, cara, é indispensável. Pô, estava sentindo muita falta disso aqui. Party.